Oi, oi, oi! Aqui na nossa playlist do Direito do Cidadão, hoje é dia de nós falarmos da chamada guarda compartilhada. Quem aí tem filhos, é casado, passou por algum processo de separação e divórcio, já deve ter ouvido falar disso. Esse é motivo recorrente de muitas dúvidas. O que é a guarda? A guarda é a responsabilidade sobre o filho menor de 18 anos. Essa guarda, em geral, é do pai e da mãe. Se o pai e a mãe são casados, significa dizer, tá, que tanto o pai quanto a mãe devem assinar todos os documentos que dizem respeito aos interesses desse filho. Independentemente até de serem casados, a verdade é que os pais, ambos, conjuntamente, são os responsáveis legais por esse menor. Por exemplo, se esse menor precisa assinar um contrato, né? Suponhamos que ele vai prestar algum tipo de serviço, ele é um ator, né? Mirim ou alguma coisa desse tipo. A título excepcional, isso não é muito comum, mas pode acontecer. Se precisa assinar um contrato, são os pais que vão assinar. Por isso, eles detêm a guarda compartilhada, conjunta desse menor. Qualquer outro ato que diz respeito ao patrimônio desse menor, aos interesses dele, uma autorização de uso de imagem, tudo tem que ser assinado por ambos. Isso até independentemente deles serem casados ou não, porque a situação civil, jurídica dos pais não tem a ver com a responsabilidade sobre os filhos. Bom, esses pais se separam. Como é que fica a coisa, né? Se divorciam, ou seja, extinguem completamente o vínculo matrimonial que eles tinham. Antigamente, antes do Código de 2002 e antes da lei que instituiu a guarda compartilhada, havia uma presunção de que a guarda ficava sempre para a mãe. Por quê? Porque a mãe tem um vínculo biológico com o filho, é verdade, né? É ela que dá a luz, é ela que provê, que está ali dando carinho, dando atenção. Então, a guarda normalmente ficava com a mãe, a não ser que essa mãe não tivesse condições nenhuma de ficar com esse filho, né? Por exemplo, se ela fosse uma usuária de drogas, se ela fosse uma pessoa, assim, com uma vida sexual, moral, duvidosa, né? Que não tivesse ali nenhuma condição ética de criar essa criança, né? Se isso atrapalhasse, inclusive, o desenvolvimento da criança. Então, nesse caso, a guarda poderia excepcionalmente passar para o pai. Só que, graças a Deus, os tempos mudaram, a gente não vive mais nessa sociedade machista, então hoje nós temos uma sociedade igualitária, democrática. E aí, hoje, a guarda compartilhada, que é a regra da nossa legislação, diz que mesmo que os pais se divorciem, eles mantêm ambos, tanto o pai quanto a mãe, a responsabilidade sobre o filho. Significa dizer que os dois continuam tendo que autorizar ou proibir qualquer coisa legalmente que seja relacionada aos filhos, e os dois continuam com a obrigação não apenas de prover. Nós não estamos falando só de pensão alimentícia. Nós estamos falando, gente, de afeto, de convivência, de amor, né, de presença na vida do filho. O que a guarda compartilhada institui é que tanto o pai quanto a mãe têm que continuar presentes, responsáveis e provendo esse menor de tudo que ele precisa. Não apenas bens materiais, mas afeto, amor. Então, tem mãe e pai que pensa assim, então ele pode passar, por exemplo, né, durante a semana comigo, final de semana com o marido, então nós vamos ter ali o ex-marido, né, nós vamos ter ali um horário de visitação. Não é isso, tá, gente? Guarda compartilhada é efetivamente a liberdade desse menor, dessa criança, conviver livremente com os pais. Claro que isso vai depender de um bom acordo entre eles. Eles vão ter que ter um mínimo de convivência e maturidade, né, para poder dividir essa responsabilidade, essa função de uma maneira mais ou menos equilibrada, né? O ideal é que o menor tenha uma casa na casa da mãe e uma casa na casa do pai. Ou seja, que ele possa se sentir à vontade em qualquer um dos dois ambientes e que ele conviva igualmente ou mais ou menos na mesma proporção com os dois, né? Que os dois saibam levar à escola, que saibam arrumar o lanche, que dividam responsabilidades sobre a compra de material escolar, de alimentação, de vestuário, tudo, tá? Isso é importante para esse menor, para ele crescer saudável, para ele se desenvolver perfeitamente. Isso exige maturidade dos pais, mas isso é muito bacana para que essa família que se desconstituiu não traga essa consequência para o menor da ausência do pai
na vida desse menor. Bacana, né? Então, quem está passando por essa situação deve ficar atento, né? Deve observar essas regrinhas aí para poder garantir a felicidade dos seus filhos. Gostou dessa dica? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe aí os seus comentários para a gente poder saber quais são as dúvidas, se você quer falar mais sobre isso ou sobre outros assuntos próximos a esse. É isso aí, empoderamento jurídico é tudo e é para isso que o Power Jus está aqui, né? O canal do empoderamento jurídico, porque informação jurídica é poder. Tchauzinho, até mais.